Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Algum momento da sua vida, você já se perguntou o porquê que existe o sofrimento? Quantas vezes nós nos indagamos, Deus existe. Se Deus existe, por que que existe o tal do sofrimento? Essa é uma das indagações que muitos crentes eles fazem e consequentemente muitas vezes não entendemos alguns motivos daquilo que Deus quer fazer. E quando nós não entendemos, nós não conseguimos andar debaixo da vontade da palavra do Senhor. É interessante nós entendermos que o que nos diferencia de um ateu para um crente é justamente a obediência à palavra de Deus. Se não existe obediência, consequentemente, não existe temor e não se é um crente. Então, se não existe obediência, nós não estamos andando de acordo com a palavra de Deus. Então, o que vai diferenciar um ateu de um cristão é justamente isso. É o modo como ele caminha, é o modo como ele faz. É o modo como ele obedece, se ele obedece. Então pode girar no manto, pode conhecer as línguas do céu, pode chorar, pode gritar, pode fazer qualquer tipo de movimento organizado pela sua vontade. Mas se não existe obediência à palavra de Deus, não está andando de acordo com a vontade de Deus. Como é que faz para eu saber se eu sou um discípulo de Jesus? Eu preciso andar de acordo com os mandamentos de Jesus. Esse é o ponto básico. Então não importa o quanto eu sei, posso saber muito. Não importa quais sejam as minhas experiências, e talvez nem para escrever livros com elas. Mas se eu não tiver obediência à palavra de Deus, a minha fé se torna vã. Por isso que quando nós temos contato com as pessoas que estão lá fora e elas veem incoerência da nossa fé com as nossas atitudes, elas indagam, mas você não é cristão? Você não é crente? Porque se não houver obediência à palavra de Deus, nós não estamos andando de acordo com a vontade de Deus. E nós precisamos andar de acordo com a sua palavra. Então é isso que Deus ele tem ministrado no meu coração esses últimos dias. Deus tem me trazido à tona esse texto, que é o texto que eu já vou falar, e mostrado justamente que é os caminhos que nós precisamos estar. Se nós não andamos de acordo com a palavra do Senhor, não tem como nós vivermos a vontade dele para nós. Por favor, coloca para mim Romanos capítulo 12, versículo 2. E você já ouviu algumas vezes esse texto. Mas antes de aprofundar naquilo que o Senhor vai ministrar essa noite, eu quero te trazer a luz do entendimento do porquê nós devemos andar de acordo com a sua palavra. A Bíblia diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Antes de terminar isso aqui, eu quero que você entenda que os padrões do mundo muitas vezes determinam o modo como nós pensamos e o modo como nós agimos. Então por isso que eu iniciei essa palavra falando a respeito da obediência à palavra, porque a palavra vai trazer transformação para a vida de um crente. Então um crente que não lê a palavra, um crente que não ouve a palavra e um crente que não conhece a palavra, a sua fé deve ser suspeita. Porque a obediência à palavra vai transformar a nossa mente. Por isso que a minha vida de oração deve ser acompanhada com uma vida de leitura da palavra. Por isso que leitura da palavra deve ser acompanhada também com a oração. Porque eu preciso conhecer o modo como Deus pensa e eu preciso conhecer Deus como pessoa. É um ajuntamento de ambas as coisas. Então a minha mente vai ser transformada e consequentemente eu vou ir para a segunda parte do texto. Eu vou ser capaz de experimentar e conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Quando nós escutamos sobre boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o nosso coração se alegra. Porque nós pensamos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus são os meus sonhos. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é tudo aquilo que eu desejo realizar. Mas não, a boa, perfeita e agradável de Deus é a minha mente moldada à palavra de Deus e consequentemente eu vivendo os propósitos de Deus de acordo com a sua palavra. Então um crente ele não anda mais pelo seu caminhar, pelo seu andar, pelas suas experiências, mas ele precisa começar a andar de acordo com a palavra de Deus. Então às vezes você indaga, se Deus existe, por que tanto sofrimento? Se Deus existe, por que eu passo por esses caminhos? Você passa por esses caminhos, você se envolve nesse tipo de circunstância, porque Deus está no processo de renovar a sua mente, para você experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade dEle. Então é um processo na vida de todo cristão. Agora que você entendeu que Deus ele quer te fazer viver na boa, agradável e perfeita, e isso vai acontecer através da palavra dele, eu quero que você abra, Pedro, por favor, para mim, o texto de Filipenses 4:12. Quando nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo tanto sobre isso, quanto sobre o texto que iremos ler, nós achamos que ele está justamente em um momento bom, mas Filipenses é escrito em um momento que Paulo está em momento de dificuldade. O momento que Paulo se encontra, quando ele escreve alegre-se, e ele escreve isso em todo o texto, é justamente no momento onde ele se encontra preso, andares abaixo. E diz a história que onde o apóstolo Paulo está preso, tinham ratos, porque era abaixo. Diz a história que onde o apóstolo Paulo estava, quando chovia, alagava. E tudo isso está lá em Roma. E ele escreve esse texto: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Agora é certo que é muito fácil ser um crente, e quando crente, viver as coisas boas da nossa fé. Nós vamos longe para buscar Deus, nós nos esforçamos para passar por todo o processo e ter um tempo de intimidade com Deus. Mas a pergunta é: e quando essas coisas parecem que não fluem mais? E quando a dificuldade bate a porta? A nossa fé e convicção precisa ser a mesma. Por isso que a nossa mente precisa estar moldada de acordo com a palavra do Senhor. Porque um cristão precisa ser cristão não só quando as coisas estão boas, mas principalmente quando tudo parece que não vai dar certo. Nós precisamos aprender a sermos fiéis independente das circunstâncias. Nós precisamos aprender a discernir o momento em que nós estamos passando. O momento em que você se encontra hoje é um momento de prova, é um momento de luta, ou são consequências do seu plantio? Quando você estiver em uma dificuldade, se faz esse tipo de pergunta: eu estou vivendo prova? Eu estou vivendo consequência ou é uma luta? Como assim, pastor Vitor? Financeiramente, luta. Luta existe onde há um território que é indefinido. É de Deus ou é de diabo? Então, se eu estou passando por uma área de dificuldade na minha vida financeira, eu preciso perguntar: é uma luta? É algo que é meu e é de Deus às vezes? É do diabo e não é meu? Como é que é? Se eu estou passando a dificuldade na minha vida financeira, se não for a luta, eu preciso entender se é consequência. Se eu não plantei, não tem como haver colheita. Se não for nenhuma dessas coisas, então é prova. Prova é Deus te colocando no momento difícil para você suportar e Ele poder te aprovar. Então as circunstâncias que nós nos colocamos, nós temos que fazer esses 3 tipos de indagações. E o apóstolo Paulo está falando sobre pessoas que estão em prova, pessoas que foram fiéis no momento de fartura e que se encontram por conta de dificuldades, de provas que Deus coloca nas suas vidas.
Então, se você está andando em desobediência, se não há definição de quem controla a sua vida, você precisa alinhar isso direito. Se na sua vida não houve plantio, você precisa entender que a partir de hoje você precisa ter plantios, tanto na vida financeira, quanto na sua vida de oração, quanto na sua vida de devocional, em todas as áreas da sua vida. Agora Deus, Ele quer ministrar fortemente nessa noite para pessoas que estão em momentos de prova. Prova é você que soube ser fiel, que permaneceu, que perseverou no dia da crise, no dia de dificuldade, no dia de bonança, e que nessa noite se encontra de novo com os tais do vendavais da vida. Deus quer falar fortemente ao seu coração e te fazer entender que você precisa suportar esse tempo, porque o tempo de deserto na sua vida, ele há de terminar, e o tempo de bonança da parte de Deus vai vir pelo poder que há no nome de Jesus. Nós precisamos entender e discernir os tempos, e discernir o momento em que nós estamos passando. Nós precisamos aprender a nos fazer mais perguntas, porque se alguma coisa não está dando certo, é porque eu estou errando em alguma área. Nós precisamos aprender que a nossa vida com Deus deve ser constantemente analisada. E quanto mais maduro você se torna na fé, mais você aprende a fazer isso. Irmão, tudo tem um porquê. Deus não está aqui para brincar ou testar ou ficar provando ninguém por provar. Se Deus está provando, é porque Ele quer aprovar. Se Deus está fazendo você passar pelo momento de dificuldade, é para você ser testemunho sobre a vida de pessoas e dizer: olha, eu sei ter fartura, e é uma maravilha ter fartura, mas eu também sei padecer necessidade. Eu sei o que é padecer necessidade. Eu suportei no tempo difícil. Eu suportei quando aparentemente parecia que não tinha mais esperança. Se você quer se tornar alguém forte, irmão, se você quer se tornar alguém que pode dizer assim: sim, eu me tornei um vencedor, se prepara, porque as lutas virão também. Se você quer amadurecer na fé, poder contar muitos e muitos testemunhos, se prepara, porque Deus vai te provar mais ainda. Sei que não são as melhores palavras, mas toda pessoa que tem um testemunho e uma história para contar, ela passou pelo vale. E ela suportou no período do vale. Por mais seco que seja o vale, irmão, permaneça, porque quando as coisas estiverem boas, eu garanto para você que você vai poder contar testemunho. E o crente aprende a passar pelo momento de dificuldade com cabeça erguida. Você já viu aquele, normalmente são aquelas senhoras do coque, né? As referências mais velhinhas. Ou talvez a sua vozinha, ou talvez a sua mãe. Pessoas que suportaram o dia difícil. As crises, os dias difíceis, eles vêm para todos. Você não é melhor ou pior porque você está passando por uma dificuldade. Talvez a sua dificuldade comparada à pessoa do lado seja assim, ó, excomunal, diferente demais. Talvez você olhe e fale: olha, a minha dificuldade nessa noite não tem ninguém que tenha um pouco dela aqui. Eu garanto para você que ainda assim não se compara com o que o nosso Senhor e Salvador passou. Naquele grande dia nós teremos um corpo glorificado. Eu que tenho 1,67 m, vou ter em nome de Jesus 1,85 m. Eu que estou mais cheinho, vou estar magrinho. As feridas que eu tive nessa vida aqui, as dores que eu passei, a Bíblia diz que Jesus vai enxugar todas as lágrimas e eu não terei mais.
Eu vou levantar as minhas mãos, irmãos, não vai ter mais dor, não vai mais ter tristeza. A alegria vai ser eterna. Mas todas as vezes que eu olhar para o meu Salvador, para o meu Senhor Jesus Cristo, e olhar as mãos dele, vai ter um furo lá, para me lembrar que eu nunca fui merecedor da graça dele, que eu fui alguém que me posicionei e fui salvo porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque a graça dele se estendeu por todos os tempos. Porque quando Deus olhou para mim com ira, desejando me levar para o inferno, Jesus se colocou no meio do caminho e disse: aqui não, eu vou morrer e eu vou me entregar para que eles sejam salvos, para que eles sejam curados, para que o sofrimento dessa vida não se compare com a glória que há de ser manifesta. Você não foi comprado do diabo. Diabo não tem poder nenhum. Poder que ele tem poder, mas comparado a Deus ele não tem. Você foi comprado da ira de Deus. Você foi comprado da ira de Deus. E nós só podemos ser salvos, irmão, não é porque você sabe cantar, tocar ou pregar, não é porque você conhece bastantes textos, ou talvez porque você ora bastante no meio do seu dia. Você só pode ser salvo quando você reconhece que Jesus ele tem todo o poder. Você só pode ser salvo quando você reconhece que sem ele você não é nada, que o quanto você administra e você administra bem não significa nada. Quando você entende isso, você vive tudo aquilo que ele tem para você. Todos os homens que andaram por fé, e você pode estudar a história deles, não foi por meritocracia, não. Eles andaram por fé, eles renunciaram, eles fizeram por onde, mas todos eles em primeiro lugar reconheciam Deus como Salvador e Senhor. Todos eles no meio do período diziam: não, espera, vamos parar nossa trajetória. Abraão, Isaac, Moisés, todos eles. Por quê? Porque nós vamos parar aqui e fazer um sacrifício para o nosso Deus. Porque com as nossas mãos nós até podemos fazer alguma coisa, mas quando entendemos que é tudo dele, por ele, para ele, nós andamos debaixo do sobrenatural. Aleluia, eu sinto a presença de Deus nessa noite. Olha, eu não sei como você entrou aqui, talvez com seu coração despedaçado, com as suas experiências, esperanças e expectativas bem abaixo do que o normal. Mas eu te garanto que se você entender que não tem a ver com o que você pode, com o que você faz, que você depende totalmente da graça dele, pode sair daqui de cabeça erguida, dizendo: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Aleluia. O versículo 13 diz assim, coloca para mim por favor: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E às vezes nós pegamos esse texto e nos moldamos a esse texto de acordo com a nossa vontade. Então, se me der na telha de abrir um negócio novo, eu vou lá e coloco: tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse é um equívoco muito grande. Por que é um equívoco muito grande? Volto de novo, não precisa colocar. Romanos 12, capítulo 2. Não anda segundo o padrão desse mundo, mas renova a mente pela palavra. Porque quando você anda pela palavra, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tudo pode em quem fortalece, quem anda de acordo com o propósito de Deus. Então quando Deus fala assim para mim: seja forte e corajoso, porque você vai vencer essa batalha, eu posso dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Então se Deus fala para mim: pode abrir esse negócio, se Deus fala para mim: sim, pode ir para esse lugar, e eu obedeço a Deus, mesmo que as circunstâncias dizem o contrário, eu posso dizer: eu vou ir, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É de acordo com a vontade de Deus. Quando nós continuamos aqui lendo Filipenses, inclusive é um dos melhores livros, na minha opinião, amo, sou apaixonado, todos são bons, mas Filipenses para mim é incrível.
ele fala justamente sobre Deus suprindo de acordo com a visão dele as nossas necessidades. Muitas vezes nós não entendemos isso. Nós queremos que Deus supra de acordo com o nosso entendimento. Deus, hoje 10 mil reais para mim sana todas as dívidas, 100 mil reais para mim fecha tudo. E Deus está dizendo, não é o recurso. Eu vou fazer você passar por portas que os recursos abririam, mas você vai passar sem recurso. Por que, Deus? Porque quando você anda no propósito, você pode todas as coisas nele que te fortalece. Nós temos o Todo-Poderoso, o Deus grande, morando dentro de nós. Quando você entende que a vontade melhor é a dele, você começa a desfrutar de tudo que ele tem para você. Eu sei que seus sonhos são altos e são grandes, e glória a Deus por isso. Mas já experimentou perguntar a Deus, e qual que é o seu sonho para mim? Ou então assim, ao invés de fazer uma lista com tudo que você quer de Deus, virar do outro lado assim, ó, e falar, Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque Deus, ele, como falou aqui o pastor Lucas, Deus, ele quer nos fazer andar em prosperidade. É o processo do crescimento em todas as áreas. Mas muitas vezes não entendemos que a vontade dele é superior. A aprovação, ela vem em primeiro lugar para nós sabermos quem Deus é. Eu preciso conhecer a Deus. Preciso saber. É como os discípulos que estão em meio à tempestade no barco. De repente Jesus vem e para tudo. E eles impressionados dizem, uau, quem é esse? Quem é esse? O vento batia, o mar estava agitado, mas ele veio e falou uma palavra e parou tudo. A aprovação me faz entender quem Deus é. Não porque falaram, não porque está escrito, ou porque alguém me contou uma experiência, mas saber quem Deus é na minha vida. Acabou o tempo de você ter as experiências que os outros contaram. Começa a orar, irmão. Deus, eu quero ter as minhas experiências. Eu quero ter as minhas experiências. Eu quero sentir o que é o vento bater no barco e eu não saber mais o que fazer. E o último recurso é o Senhor. Mas às vezes, antes dele vir com o recurso e o socorro, nós ligamos para o 190. Vem me ajudar. E Deus não pode fazer nada. Aprenda a discernir o tempo que você está passando. Aprenda a discernir o que Deus está te ensinando. Para escutar um pouco, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Hoje eu não vou vir orar porque eu quero chorar, porque eu quero falar, porque eu quero... Não, hoje eu vou só escutar. Qual que é a direção? Qual que é o caminho que eu devo seguir? Quais passos que eu devo tomar? Porque você está passando por isso, irmão, porque Deus quer se revelar para você. E quantas vezes você sente necessidade? Parece que o teu quarto está te chamando. Parece que a tua cama lá está te chamando. Não é para dormir, irmão, é para falar com Deus. Quantas vezes nós sentimos no nosso interior aquele fogo queimando e nós preenchemos com qualquer outra coisa, quando Deus está dizendo, ei, eu sei que você já ouviu muito falar de mim, eu sei que você conhece da minha palavra, mas eu quero te colocar em lugares de experiências profundas comigo. Comece a buscar experiências com Deus. Comece a andar com Deus. Comece a falar, Senhor, eu quero experimentar o que é estar ungido. Senhor, eu quero experimentar o que é colocar as mãos e as portas se abrirem. Começa a colocar Deus em primeiro na sua vida. Primeiro, na aprovação, nós aprendemos quem Deus é. Segundo, nós aprendemos quem nós somos. 2 Coríntios 4:7. Coloca para mim, por favor. 2 Coríntios 4:7. A Bíblia diz assim:
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Próximo versículo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Próximo. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Próximo. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Quando nós passamos pela prova, nós aprendemos quem Deus é. E depois nós aprendemos quem nós somos. Porque Deus, ele começa a moldar-nos de acordo com a vontade dele. Até o momento da prova, você não sabia o quanto fiel você seria. Até o momento da dificuldade, você não saberia quais os passos, caminho você trilhar. Mas quando as coisas começam a pressionar, você começa a se lembrar de Deus de novo. Quando as coisas começam a pressionar, você começa a se lembrar que você deve voltar a ir aos cultos. E se você permanece fiel, você começa a ver que sim, em Deus você pode todas as coisas. Que não vem para te destruir, para te abater, para te desamparar, não. Pelo contrário, Deus está te ensinando a ser mais e mais forte. Deus está te ensinando a morrer todos os dias, para viver a vontade dele. Porque ele diz, vem como está, e depois carregue a sua cruz. Porque o propósito de todo cristão, é o tempo todo estar em direção à cruz. Seja qual for o seu propósito, você sabe que está no centro da vontade de Deus, quando você ainda sente o peso da cruz. Aquilo que Deus pediu para você, e Ele pediu só para você, mas para ninguém. Aquilo que Deus ensinou só para você, e você vê as pessoas fazendo errado, e Deus diz, não, é para você, você não pode. E às vezes elas podem. Esse momento vai nos ensinar a sermos moldados pelo Senhor. Você precisa aprender a se conhecer. Não se mover mais pelo que dizem que você é, mas definir quem você é. Esses princípios eu não abro mão. Andar desse jeito eu não ando. Essas coisas vão nos moldando. Deus vai nos ensinando no processo. Se não fosse as tais provações, nós não conheceríamos a Deus. Nós não nos moldaríamos de acordo com o seu caráter e palavra. Mas as provações vão nos ensinando a sermos mais parecidos com Deus. As provações também, além de nos fazer conhecermos a Deus, conhecermos a nós mesmos. As provações faz com que as pessoas conheçam Jesus através de nós. Porque não tem nada mais bonito do que ver alguém sendo fiel mesmo quando as coisas não dão certo. E quando dão certo, elas não estão lá para jogar na cara de ninguém, mas elas estão lá para apontar aquele que o fez vitorioso. Porque as pessoas precisam ver os resultados, e elas verão de que Jesus é vivo em e através de nós. Nós temos vivido um tempo como igreja que, se nós não nos atentarmos, nós iremos perder muita coisa do que está acontecendo. Se você observar bem o tempo que temos vivido, aos poucos nós como crentes temos sido perseguidos. E nós não seremos perseguidos pelo modo como nós vestimos ou coisa do tipo. Nós seremos perseguidos pela nossa fé e pelas nossas convicções. E o tempo está se apertando, irmão. Você pode ter certeza disso. Jesus está prestes a voltar. Quando nós fazemos comparação com a nossa geração e a geração e o período que Noé passa, nós começamos a enxergar que nós estamos indo em direção ao final dos tempos. Infelizmente, não todo crente tem entendido isso e tem andado de qualquer jeito na sua vida. Mas eu volto lá para o começo dessa pregação. Se você não anda de acordo com os mandamentos de Jesus, começa a estremecer a sua perna e se preocupar.
Porque o nosso Deus não é Deus de brincadeira. O nosso Deus é Deus de seriedade. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus também que diz Isaías que são 1000 dias de misericórdia para um dia de juízo. Nós precisamos entender que nós precisamos sermos crentes, não importa o quanto você já é, você precisa ser melhor todos os dias, e isso não é para se aparecer para alguém. Se for necessário, não precisa publicar o quanto você ora ou lê nas suas redes sociais, faça isso de verdade no seu secreto com Deus, mas todos os dias se esforce para sair de lá do seu secreto um pouquinho mais parecido com Jesus. Todos os dias se esforce para ir até Ele e pegar um pouco da essência do que Ele é e carregar com você. Porque nós precisamos andar com Deus de verdade. Nós somos conhecedores do Evangelho e da Sua Palavra. E vai chegar o tempo, irmão, de perseguição da igreja. Você pode ter certeza disso. E nós precisaremos estar com os pés fincados com relação à nossa fé. Não sei porque que Deus me conduz a falar isso essa noite, mas eu sei que Deus, Ele vai conduzir a igreja para esse tempo. Vai chegar o tempo de perseguição, e nós precisamos viver a verdade como nunca antes. Nós precisamos andar com Deus como nunca antes. Nós precisamos ter comunhão com Deus como nunca antes. Nós precisamos andar de acordo com a palavra de Jesus como nunca antes. Já dizia alguém, você pode não acreditar no que eu estou falando. Se você for ateu, como às vezes a gente conversa com ateu, eu digo, você pode não acreditar no que eu estou falando. Se nós morrermos amanhã, eu vou estar muito feliz, porque eu vivi muito bem, graças a Deus, como um crente. Se o que você está falando for verdade, talvez eu renasça daqui a alguns anos. Mas se eu estou falando for verdade, nós teremos certeza e convicção da eternidade. E infelizmente, aquele que não aceitar, não reconhecer e não viver com Jesus, não passará a eternidade com Ele. Nós precisamos tomar uma decisão e colocar Jesus como o primeiro da nossa vida. Nós precisamos aprender como o apóstolo Paulo, que ele aprendeu a estar com o Senhor em todo e qualquer momento e circunstância. Nós não podemos nos moldar aquilo que nós passamos, nós não podemos nos moldar aquilo que é externo. Nós precisamos aprender que nós devemos nos encher da presença de Deus e sairmos e termos os nossos dias e irmos aos nossos trabalhos e continuar fazendo as mesmas coisas, mas não mais guiado por aquilo que é falado, não mais guiado pelo modo como eu acho ou penso, mas andando de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos andar de acordo com a vontade dEle. Romanos 8, 18, por favor, já estou terminando. Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Se você está passando por provação, Deus está te ensinando. Não seja como um filho rebelde, que no momento do não do pai ou da mãe, ao invés de suportar o processo, você se joga no chão e bate os pezinhos. Aprenda a suportar o processo com Deus. E não mais, irmão, triste, abatido, chateado, não. Ergue a sua cabeça e tenha convicção de que se você está com Deus, Isaías escreve isso: se Deus está conosco, não há quem possa nos impedir. Se Deus está conosco, não há provação, não há circunstância, não há nada nesse mundo que possa nos parar, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso.
Se você tem estado com Deus, caminhado com Deus, descansa o seu coração. Mas se nessa noite você adentrou aqui, irmão, inconsciente dessas verdades, ou andando bem mais ou menos, essa noite Deus ele quer te trazer de novo para andar de acordo com a vontade dele. Essa noite, se você tem passado por provações, por dificuldade e não tem interpretado os tempos, não tem entendido, Deus quer te trazer de novo para a vontade dele, para você experimentar aquilo que ele prometeu para você. Mas para isso nós precisamos entender que o tempo de provação é o tempo de ensinamento com Deus. E talvez você que está aqui nessa noite, você nem chegou nesse tempo ainda. Essa palavra é antecipada para você. Se prepara, porque vai chegar. Ser fiel com Deus vai te custar tudo. Ser fiel com Deus vai te custar amigos. Ser fiel a Deus vai te custar momentos. Ser fiel a Deus vai te custar muita coisa, talvez emprego. Ser fiel a Deus talvez vai te custar um relacionamento, um namoro. Ser fiel a Deus vai te custar muitas coisas. Mas se você permanecer, eu te garanto que no final do processo, a sua satisfação e a sua alegria vai ser muito maior, muito melhor do que aquilo que você tem. Porque o que Deus tem para nós é superior e melhor às nossas vontades. Isaías vai escrever que os nossos caminhos nós conhecemos e nós sabemos o que nós vemos à frente, mas Deus está acima, vendo todas as coisas. O que é melhor para você, Deus o sabe. O que é bom para você, Deus sabe. Entenda isso. Você não pode mais andar pelas circunstâncias. Você precisa aprender e depender inteiramente de Deus. Você precisa ser fiel a Deus. Você precisa aprender a suportar as pressões que a vida traz. E se você está passando por pressão, se você está sofrendo apedrejamento, se você está sofrendo acusação, isso significa porque os frutos do Senhor estão acontecendo em você. E talvez você olhe e diz: não, mas na minha vida ainda não está acontecendo nada. Antes de Deus de fazer teus frutos, Ele vai formar os frutos dele em você, através do Espírito Santo, que nós chamamos frutos do Espírito. Então antes de a prosperidade, de as coisas acontecerem de maneira externa, Deus vai te ensinar a ser paciente. Deus vai te ensinar a ter compaixão. Deus vai te ensinar, irmão, a suportar esse processo. Deus vai te ensinar a ser benigno. Deus vai te ensinar a abraçar quem te traiu e chamar de amigo ainda. Deus vai te ensinar muitas coisas. Como dizia o pastor Hernani Santos, Jesus estava pronto para pregar com 12 anos, mas Jesus não estava pronto para ser traído com 12 anos. Então esse processo vai ser o molde e os ensinamentos de Deus, para que nós possamos chegar, viver e experimentar aquilo que Ele tem para nós. Fique de pé comigo nessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Essa palavra é para você entender que se Ele venceu, nele nós podemos vencer também. Que se Ele foi capacitado e passou pelo processo, Ele também foi capacitado e passou pelo processo. Quero dizer para você que Jesus, esse Jesus do qual nós servimos, Ele passou todo o processo ser humano. Acredito eu que muitas vezes, como acontece no processo de Getsemane, Ele diz: olha, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, até a vírgula tomar conta da vida dele, e Ele dizer: mas todavia seja feita a sua vontade. Nós precisamos entender que os processos, as pressões, as dificuldades e provações da vida vão vir para nos fazermos ser ainda mais fortes, independente de quem nós somos, o quanto sabemos. Os moldes de Deus é para nos fazer andar em lugares mais altos, a termos experiências mais profundas com Deus e conhecemos de verdade quem Ele é. Quero chamar à frente nessa noite você que tem andado e não tem andado em caminhos retos. Você que olhou para dentro do seu coração, não é acusação, fica tranquilo, e julgou que não tem andado com Deus como deveria, vem à frente. Quero chamar também aqueles que têm passado por momentos de provação, que muitas vezes o seu coração
tem indagado por que a Deus, e Deus te falou essa noite, que é processo de ensinamento e crescimento, vem à frente. Os intercessores estão posicionados para orar pela sua vida. Deus irá fazer tudo novo de novo na sua história. E os momentos de dificuldades vão ser um tempo que vai passar na sua história. Hoje talvez você só tenha lamento para dizer. Hoje talvez você só tenha coisa triste para falar. Mas eu te garanto que se a perseverança tomar posse da sua história, você será um testemunho vivo, ambulante, daquilo que Deus irá fazer, não só em você, mas também através de você. Deus procura homens e mulheres que sejam fortes e corajosos, mas homens e mulheres só serão fortes e corajosos quando empreenderem e aprenderem a suportar as circunstâncias da vida. Deus quer te ensinar a ser forte. Deus quer te ensinar a ser moldável. Deus quer te ensinar a ter fé quando tudo ao redor não diz que vai dar certo. Deus quer ensinar você. Aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti, a tempestade, o vento forte, não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus,
irmão, o desfecho de todo o processo e provação é a terra prometida. Podemos trazer isso tanto para o âmbito físico quanto para o âmbito espiritual. Âmbito físico, você vai passar pelo processo, pela prova, e Deus sempre vai te recompensar, porque Deus, Ele é extremamente generoso. Seja qual o processo que você está passando, eu te garanto que aquilo que Deus vai trazer depois é muito maior e muito melhor. Pastor Vitor, o deserto é doloroso, mas eu te garanto que não há nada melhor do que estar do outro lado depois do processo e experimentar a terra prometida. Talvez nessa vida você passou por muito sofrimento. Se você se manter fiel, se você não negar o seu Deus, na eternidade diante do nosso Senhor e Salvador, não existirá mais lágrima, não existirá mais tristeza, a nossa alegria será eterna, não haverá nada que nos compense, a nossa satisfação será sermos obedientes a Deus. Então suporte o tempo de pressão, suporte o tempo de dificuldade, que o tempo que há de vir, que o tempo depois do sofrimento é muito maior e muito melhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel e cumpre as promessas. Pai, no nome de Jesus, eu oro sobre todos que estão aqui nessa noite, sobre aqueles que atenderam o apelo e obedeceram a Tua palavra, Senhor. Eu oro para que eles venham ter força no tempo da provação, e oro para que eles possam experimentar a vitória, desfrutando do sobrenatural, desfrutando das Tuas promessas, Pai. Que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Podem me tirar o ouro e a prata, a minha casa, minha família, os meus amigos. Só não me tirem meu Senhor. Podem me tirar o ouro e a prata, a minha casa, minha família, os meus amigos. Só não me tirem meu Senhor. Podem me tirar o ouro e a prata, a minha casa, minha família, os meus amigos. Só não me tirem meu Senhor. Podem me tirar o ouro e a prata, a minha casa, minha família.